Passada a folia de Reis, o Supremo Tribunal Federal deve apreciar mais uma daquelas ações que envolvem milhões, ICMS e estados. Desta vez, é se as tarifas correspondentes ao custo de transmissão e distribuição de energia elétrica compõem ou não a base de cálculo do imposto. Nós vamos começar agora por internet com o advogado José Arnaldo da Fonseca Filho, que é especialista em contencioso civil e tributário. Boa tarde, doutor Arnaldo. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. É muita satisfação que eu participo aqui do programa do Correio Debate e poder falar com vocês e seus telespectadores. Então, essa pauta pode parecer assim meio distante do público em geral, né? Mas é uma coisa que lá na frente pode afetar o bolso do consumidor, não é? Sim, esse tema não é novo no Brasil. A discussão já vem há longo tempo sendo debatida no judiciário. Existe no Superior Tribunal de Justiça um recurso que eles chamam de repetitivo, né, que vai concentrar ali a decisão para expandir para todo o Brasil, que está sob a relatoria do ministro Herman Benjamin. Então, o Supremo agora vai discutir já sobre um novo enfoque, né, depois da lei complementar que saiu em 2022, que é a Lei 194, né, a lei complementar 194 de 2022. Herman Benjamin, que por coincidência é paraibano, da cidade de Monteiro. Exatamente. Excelente ministro. Essas ações aí, esses julgamentos estão pautados aí para o plenário virtual, que é entre 24 de fevereiro, depois de Carnaval, e 3 de março. Agora, pelos valores envolvidos, são cerca de 32 bilhões de reais ao ano. Isso deve ser encaminhado também para o plenário físico? Sim, a previsão é que vá para o plenário físico, até porque o debate deve ocorrer de forma acalorada e publicamente, né, com possibilidade de acesso aos advogados, às partes, né, advogados tanto dos públicos quanto dos interessados e dos contribuintes. E então, provavelmente, vai sim para o plenário presencial. Tem outra indicação aí, doutor, que é a liminar concedida aos estados pelo ministro Luiz Fux, que suspendeu um trecho da lei complementar que excluía a TUST e a TUSE, né, da cobrança de ICMS. Essas duas taxas, né, a distribuição sobre a cobrança de ICMS e energia elétrica. O ministro Fux, ele decidiu sozinho, né, ele concedeu uma tutela de urgência, que é parecida com uma liminar, isso é específico para ação direta de inconstitucionalidade, no caso aqui, e ele não discute efetivamente as duas tarifas. Ele discute aqui, aliás, ele afirma na sua decisão que a competência para legislar a respeito desse tema não seria da União, seria dos estados. Essa é a opinião. Isso é o que o ministro está trazendo na sua decisão, que ele vai levar para ser referendado ou não pelo plenário do tribunal. Notícias do próprio Supremo, no site do Supremo já mencionam ali possibilidade do ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso acompanharem esse entendimento. Eu acredito até que o entendimento não seja só dos dois, seja um entendimento majoritário no Supremo. E caso a Corte aceite os argumentos dos estados, e se essa decisão ela pode aumentar a insegurança jurídica no país? Sim, para mim aumenta, e eu tenho uma admiração e respeito muito grande pelo ministro Fux, mas eu não concordo com a interpretação de Sua Excelência neste caso aqui. Eu penso que sim, a competência é do Legislativo Federal para poder decidir esse tipo de coisa, tanto que é uma lei complementar que tem um quórum qualificado e que altera a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87. Né? Ou seja, então está assim dentro da competência do próprio Poder Legislativo, Senado e Câmara Federal. Nesse momento aí de instabilidade, temos também uma questão de insegurança jurídica no país, que já está tão questionada, que foi aquela história de, mesmo transitada em julgado, a cobrança da contribuição social líquida, pode ser revisto esses processos, né? Isso vem desse arcabouço aí, dessa insegurança jurídica. Esses movimentos que o poder público, eu já fui procurador da Fazenda Nacional durante muitos anos, mas há um movimento muito forte dos procuradores federais, da Fazenda Nacional, etc. Tal, na pressão em cima do Supremo Tribunal Federal para esse tipo de questão. Eu tenho batido muito numa tecla, eu sou muito incisivo em relação a isso, é que essa instabilidade, essa insegurança, ela vem sendo causada sucessivamente por vários temas tributários com idas e vindas. Essa questão da coisa julgada, para mim, é uma das piores dela, porque está na Constituição Federal, ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, são cláusulas, fazem parte de cláusula pétrea, que ela não pode ser modificada de forma alguma. E aí o cidadão, depois de anos discutindo um tema no judiciário, pode vir a ter uma mudança
por conta de jogar-se fora um desses requisitos que é a coisa julgada, né? Assim, para mim é uma situação absurda. Só para a gente colocar aqui de forma mais transparente, mais simplificada para os telespectadores, quem não tem muito acompanhamento desses termos jurídicos, né? A causa pétrea só pode ser modificada com uma constituinte, não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. São direitos que eles foram preservados, eles são, quando a Constituição de 88 ela foi concebida, alguns desses direitos eles foram preservados para justamente não serem modificados com facilidade num processo legislativo simples, justamente para dar garantias imutáveis aos cidadãos, e a coisa julgada é um deles. E aproveitando o seu gancho de tornar mais simples a fala, coisa julgada é quando existe uma decisão judicial que não comporta mais nenhum tipo de recurso e que ela então não poderia ser modificada. Então ela assegura ao cidadão, a uma pessoa física, a uma pessoa jurídica ou ao próprio poder público um determinado direito que não poderia ser revisto nem mesmo pelo judiciário. Isso é o que se chama de coisa julgada. Essa nova ideia que está sendo ventilada e trazida a público, ela pretende fazer o quê? Acabar com isso, ou seja, passar por cima desse direito que já foi debatido amplamente pelo judiciário e assegurado à lei. Eu vou fazer agora um caminho inverso, vou complicar a linguagem, porque coisa julgada é também conhecida no meio jurídico como sentença transitada em julgado, não é isso? Exatamente, exatamente. O trânsito em julgado é quando não existe mais um recurso. Exatamente. Então, assim, é isso que acontece. Agora, doutor, isso não cria uma instabilidade completa no ambiente de negócio? Os investidores, por exemplo, não ficam com o pé atrás de fazer um grande empreendimento no país, sabendo dessa instabilidade? Até coisa julgada, transitada em julgada, pode ser novamente tema de debate em plenário? Sem dúvida, sem dúvida. Isso sinaliza muito negativamente para todos os investidores, sejam internos ou externos, a colocar seu dinheiro aqui no país. Porque uma empresa, quando ela vai ao judiciário pleitear, por exemplo, a redução, né, seja do ICMS, seja de PIS, COFINS, qualquer outro tributo federal, estadual, municipal, ela vai tirar de dentro de si um custo, ela busca tirar de dentro de si um custo. E isso vai melhorar a competitividade dela, inclusive, em relação a outras empresas que não o fizeram. Quando se vê, a empresa consegue, depois de muitos anos de debate, nós assistimos a debates que demoraram muitos anos aí no Supremo e outros que virão também demorarão certamente. Quando ela finalmente consegue se ver livre daquele tributo e ela consegue tirar isso da sua margem, né, do seu custo fixo mensal, periódico, ela vai ter de volta esse custo da noite para o dia com uma mudança dessa de simplesmente dizer o que o Supremo decidiu há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos não vale mais. Vamos mudar e vamos cobrar de novo. Então, realmente muito difícil isso. Bom, doutor José Arnaldo, obrigado pela entrevista esclarecedora. Mais uma vez, quero convidá-lo também para participar em outras oportunidades aqui dessas entrevistas. Quando estiver por aqui, por João Pessoa, claro, presencialmente, mas quando não tiver, de forma online, como nós estamos falando agora. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a participação aqui, a oportunidade de falar com você, Hermes, e com os seus telespectadores, e estou à disposição, estarei sempre aqui às suas ordens. Ok, obrigado, boa tarde. Boa tarde.